assiste em mais um programa da Cris. Eu trouxe hoje um tema, a importância da arte e da realização de sonhos para as nossas vidas. Como andam os seus sonhos? Tem alguns que você deixou para trás? Será que vale a pena deixar os sonhos para trás? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu trouxe um convidado muito especial, um grande amigo e ator, Zico Salles. Oi Cris, tudo bem? Tudo tranquilo, muito obrigada por ter aceito o convite, por apresentar, expor as experiências da sua vida em relação a esse tema. Bom, eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente conversar e falar sobre a arte em geral, e eu agradeço o seu convite e também o diretor, o Sérgio, que também está propondo essa proposta aí muito agradável e muito acolhedora para as pessoas, para falar sobre a arte em geral. Então, meu muito obrigado. E em relação a esse tema, né, as artes na nossa vida, a realização dos sonhos, quando você lembra assim da tua história, quando que foi esse despertar, quando que teve aquele clique assim sobre esse tema e que fez você levar a arte para a tua vida, para esse mundo mágico que é para mim, talvez para você, para muitas pessoas que nos assistem, mas quando que foi esse despertar das artes na tua vida? Então, na verdade, a gente que é artista, a gente já, desde que a gente se entende por tudo, a gente acaba gostando disso, sempre interpretando e tal. Eu sempre na escola, desde minha primeira apresentação na escola, eu tinha 9 anos. Olha, que legal! Eu lembro que foi uma apresentação da Semana da Pátria. Que Então bacana. acho que foi a primeira vez assim que eu apresentei. Aí sempre teve outras aí, tem na igreja. Geralmente a gente começa na arte, os grandes artistas nascem na escola e principalmente na igreja. Na Isso igreja, é verdade. muito bem. Então na igreja eu participei de uma encenação que era do Natal, eu era um dos Reis Magos, então isso era depois da escola. Eu já devia ter uns 11 anos. Ah, aqueles teatros de escola. Aí sempre na escola eu sempre estava envolvido em alguma coisa. Aí o despertar mesmo assim foi em 2005 que eu participei de uma encenação da Paixão de Cristo também, que daí já tinha texto e tal. Só que eu nunca tinha apresentado para muitas pessoas assim. Então, e nesse dia vem o coração aqui Gelou um pouquinho. As borboletas no estômago. As borboletas. Que legal. E acho que foi a partir daí. Só que a gente sempre acaba meio que procrastinando, assim. Não, amanhã eu faço o curso, mês que vem. E você acaba sempre adiando esse sonho, assim. Aí foi realmente em 2012 que eu me matriculei no ALA e que eu iniciei o curso para realmente seguir essa carreira, e que eu não me arrependo nem um minuto. Tá certo. E assim, você sempre conseguiu levar, né? Isso é interessante também a gente questionar em relação aos nossos sonhos. Então, você sempre conseguiu levar a arte, né, essa vontade de estar com a arte presente na tua vida, junto com os outros projetos assim, de trabalho, porque a gente sabe que a vida acontece nos bastidores do mesmo jeito, trabalho, família, vida social. Você sempre conseguiu levar junto? Parou um tempo? Como que... Na verdade, a gente tem que meio que tentar ao máximo para conciliar. Eu lembro quando eu comecei o curso em 2012, eu trabalhava aqui na Vila Auer, e eu sou natural de Rio Branco do Sul. Então eu vinha trabalhar, do meu trabalho eu ia pro Lala, a gente ficava às vezes ensaiando até 10 e meia, 11 horas, e eu voltava para casa no outro dia mesmo, então eu ficava a semana toda assim. Para quem não conhece, são longas distâncias entre um bairro e outro, cidade. Como Rio Branco é região metropolitana, é um pouco distante da onde eu trabalhava. Então é muito difícil a gente conciliar. Então a gente acaba
meio que abrindo mão de muita coisa. Eu lembro que minha família gosta muito de festa, assim, qualquer coisa é motivo para uma festa. Ah, então que minha legal. família é muito unida nessa parte, assim. E eu sempre perdi aniversário, entendeu? Todos os almoços que tinha na casa dos meus avós, eu sempre estava um pouco ausente. Por quê? Porque a gente sempre estava ou ensaiando ou apresentando. Então você tem que abrir mão de muitas coisas assim. E teve uma época que daí eu comecei a trabalhar na noite, fiz um curso de barman, comecei a trabalhar na noite em bares e danceterias. E que eu tive que parar de atuar. Por quê? Porque não conciliava, porque eu sempre trabalhava no final de semana e os ensaios, as apresentações, geralmente no final de semana. Então eu fiquei naquela, mas agora eu voltei. Ai, que bacana, que legal. E hoje, então, você está envolvido em algum projeto? Faz parte de alguma companhia de teatro? Algo nesse sentido? Como que tá? E eu comecei a participar em 2019. 2019, daí 2020 teve pandemia, daí não teve, e nem em 2021 não teve. Daí a gente voltou agora em 2022 e eu participei esse ano também. A gente já fez uma apresentação de Natal também, que geralmente é Natal e Paixão de Cristo. Então são essas as apresentações que a gente faz, assim. E, bom, Lei Paulo Gustavo tá vindo aí, né? Então a gente tá com uns projetos aí para audiovisual. Ai, que legal, que bacana. Esse tema é muito importante para todas as pessoas. Então, você que nos assiste aqui pelo canal SATV, do diretor Sérgio Alves, curtam, compartilhem esse tema tão importante, se inscrevam no canal. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com trechos e algumas atuações do nosso ator convidado. Fiquem aí! Continue com a gente na SATV. Aqui no grupo do WhatsApp, aqui ó, Deus, Pátria e Família. Eu não vou tomar nenhum tipo de medicamento. Rodolfo, pelo Eu não vou. amor de Eu não vou tomar essa vacina chinesa. E tem mais. Junto minha mão à sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que sozinho eu não consigo. Ai, que legal! Essa fala... Quer sentar aqui ou aqui? Posso sentar Pode aqui. sentar aí? Essa fala, ela é típica do teatro, antes da gente entrar em cena, nos bastidores. Na verdade é a oração do ator. Do ator. Né? Então eu acho que... E é bacana, cara, isso é muito, dá uma energia na gente, porque a gente sabe que sozinho a gente não faz nada. Então, porque o teatro é coletivo, o teatro sempre foi e sempre vai ser coletivo. Não existe isso de, porque eu faço, porque eu escrevi o texto, porque não. É sempre o coletivo que faz, que dá o resultado. Porque se sozinho a gente realmente não consegue nada. E é importante, né, quando a gente fala sobre isso, essa cena, quando vocês viram ali as fotos, a gravação que o Zico compartilhou com a gente, essa cena que a gente iniciou a abertura era da última peça que a gente fez junto, Desequilíbrio, né? A peça era de 2014. Isso, então foi a cena da peça Desequilíbrio que a gente fez e tinha essa cena das mãos, que a gente incluiu essa oração, né, essa oração do ator, mas é muito isso. Tudo que a gente vai fazer, na verdade, tudo que a gente vai fazer na arte, na vida, de uma forma geral, nós nunca conseguimos fazer sozinhos. Exatamente. Sempre tem pessoas que... Sempre tem pessoas que estão nos auxiliando de forma direta ou de forma indireta, né? Então, não tem como a gente agir sozinho, né? E o que eu não consigo fazer, o outro complementa. E isso é muito importante na nossa vida de uma forma geral. Igual ano passado, eu esqueci de comentar no bloco anterior, de uma outra peça que a gente fez, que era uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, do ano passado. Que
um amigo meu, o Jefferson, ele trabalha na parte da arte também, é um grande amigo e um excelente profissional. E ele viu umas fotos minhas, acho que foi no Instagram ou no Face, não lembro. E ele falou assim, Zico, tive uma ideia da gente escrever um texto pra gente apresentar e tal. Aí ele falou e a gente, não, beleza, a gente vai fazer. Só que acabou passando um tempo e eu li um livro, aí ele veio de novo falar sobre a ideia. E ele falou, eu tenho uma ideia da gente falar sobre um tema sobre a questão da depressão e combate ao suicídio. Porque lá em Rio Branco aconteceu umas coisas assim, sabe? E a gente ficou muito comovido com isso. E aí a gente encontrou um outro amigo nosso, o Doidão, que ele é um excelente artista, ele compõe, ele é poeta. Que legal. Poeta. E ele perdeu um amigo dele por conta desse tema que a gente resolveu. Exatamente. E a gente sentou e falou, vamos criar uma peça que fala sobre isso. E juntos a gente escreveu um texto, nós três. Daí chamamos a Stacy, que é uma diretora, ela é formada pela Federal, é uma excelente profissional também. E a gente chamou ela para dirigir e a gente apresentou a peça falando sobre esse tema que também é muito importante, que eu acho que é porque a arte ela traz uma mensagem. Então a arte é pra gente trazer uma mensagem para as pessoas. E aborda vários temas. Quando nós assistimos às vezes peças de teatro ou filmes, sempre tem algo que a gente extrai daquele trecho que a gente está assistindo, daquele teatro, daquela peça de teatro. Sempre tem uma mensagem que é passada para o público e que nós precisamos ter um olhar o que tem por trás daquela cena que nós estamos assistindo. E sempre traz uma mensagem importante. Exatamente. Sempre traz uma mensagem importante. E é bem interessante. Por isso que eu tinha comentado da questão da parte da arte, do teatro estar envolvido diretamente nas escolas. Por conta disso, né? Porque faz a gente refletir sobre muitas coisas, a gente assiste, eu gosto bastante de assistir série, porque eu também fiz um curso de roteirista, eu escrevo. Que legal, que bacana. Então eu sempre estou assistindo série, sempre estou assistindo documentário, filmes, porque a gente sempre tem que ver qual o tema que é naquela série, o que o autor quis passar ali. E também tem a questão da interpretação, que às vezes você olha assim a cena e fala, cara, nossa, como eu queria contracenar com aquele ator, com aquela atriz. É verdade. Não é verdade? Porque a gente sempre se imagina fazendo um determinado, sendo dirigido por determinado diretor, ou contracenando com algum ator, com alguma atriz que a gente se espelha, que a gente admira, né, o trabalho das pessoas. É interessante. E o Zico comentou a respeito de como começou. Essa história da arte, quando a gente fala de sonhos resgatados, que às vezes ficaram fora, então eu desde criança também eu tinha essa paixão pelas artes de uma forma geral. Então, por exemplo, desenhar mesmo, pintura, eu sempre gostei muito dessa parte, dança, amo dançar, para quem não sabe, amo dançar. Então, assim, e tudo isso tem a ver. E o teatro foi muito interessante, assim, foi o que me despertou. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui assistir a uma peça de teatro, foi no Teatro Guairão, aqui em Curitiba, e quando eu vi aquela cena, daquele montado, aquele palco, como eu nunca tinha ido a um teatro, então eu olhei assim, parecia que era um filme, com um telão gigante, mas não, era os atores, era real. Sim. Nossa, mas aquela cena nunca me saiu da cabeça. E ali eu tive a certeza de que a arte precisava fazer parte da minha vida. Aquilo fazia muito sentido para mim. Né? Então, foi meio que um despertar, e aí um mês depois eu me inscrevi no curso de teatro, também pelo Lala Schneider,
E foi muito interessante, assim, esse despertar, porque sempre tinha aquela vontade, mas eu queria fazer igual, né, apresentar alguma coisa, mas tinha aquele, e eu devo dizer que a arte na minha vida, então o teatro na minha vida foi um divisor de águas. Tudo que o Zico comentou em relação à responsabilidade que a gente precisa ter, a interação com o outro, essa questão de quebra de timidez, muito eu aprendi no teatro, né? Porque eu era muito tímida, então foi meio que um divisor de águas. E conheci pessoas incríveis do meio. E aí agora conheci há pouco tempo o pessoal da SATV, do Sérgio Alves, tive a oportunidade, o convite de participar, de fazer esse programa, o programa da Cris. E aí surgiu um outro olhar em relação às artes visuais, que até então eu não tinha contato. Tinha tido já algumas experiências com câmera, mas é o que você comentou. A câmera às vezes assusta, né? Então, não. E aí o diretor, ele é muito tranquilo, deixa a gente bem à vontade. E aos poucos a gente vai, né, vai aprendendo. Mas foi ali esse despertar, né? E aí ali eu percebi quanto de sonhos que estavam ficando para trás, que eu não estava realizando, e quanto aquilo fazia falta. Porque passou também um tempo que, por escolhas próprias, eu deixei muita coisa para trás. Muito projeto engavetado. Né? E a gente percebe que não faz bem, não. É complicado a gente sempre adiar assim, porque daí a gente acaba se frustrando e fala, poxa, passou um ano e eu não fiz o que eu devia ter feito. Então acho que a gente tem que... Só que cada escolha que a gente faz tem os seus prós e seus contras. Então é isso, se a gente escolher, não vou fazer, entendeu? Vou fazer o ano que vem, e sempre fica pro ano que vem, uma hora a conta chega, né? Que é o arrependimento de você passar tanto tempo sem fazer e daí a outra pessoa fez e daí você, poxa, poderia ter sido eu. E quando a gente tem um sonho, que isso, e aqui, quando o tema é a importância da arte e dos sonhos que nós realizamos nas nossas vidas. Então, nós estamos falando um pouco aqui a respeito da arte, por ser o convidado um ator, mas isso engloba vários temas. Você que está nos assistindo em casa, tem certeza, esse sentimento de pertencimento que nós, né, do mundo da arte, sentimos quando realizamos um projeto, talvez você tenha em um outro sonho da tua vida. Então, esse sentimento de pertencimento que a gente tem, de quando a gente deixa um sonho para trás, a gente precisa ter muita atenção com isso. De olhar e falar assim, mas eu tinha vontade de fazer, às vezes as pessoas acham que passou do tempo. Exatamente. Você escuta muito falar assim, mas isso é para criança ou para adolescente, por exemplo. Aprender a dançar é só para jovem. Poxa, se a gente tem saúde, a gente quer viver, por que não ir lá e fazer? Por que não ir lá e fazer uma aula de dança, uma aula de pintura, ou atuar, então, ou aprender a tocar um instrumento? Eu acho que não tem idade para nada, né? Não existe esse negócio de, porque eu já passei. Não. E você que está nos assistindo, presta atenção aí como é que está a tua vida, o que você está deixando para trás. Não vale a pena. A gente fica com um vazio, eu brinco, né? A gente sente um vazio e não é fome. É verdade. E não é fome. Que a gente precisa entender, dar uma atenção, né? E tentar preencher. Sempre é tempo. Não tem essa de tempo passou. É tipo aquele vazio uma semana depois de que a gente apresenta a peça, né? Que daí tem a loucura a gente fica o quê? 3 meses, dependendo do espetáculo, 4 meses. 5 meses, naquela loucura de ensaio, correr atrás de figurino, de cenário, tudo, né? Aquela loucura. Aí a gente apresenta, daí chega uma semana depois, cara, o que a gente vai fazer? Acabou toda aquela loucura, cara. Eu tô me sentindo meio deprimido, acabou aquela, entendeu? Daí você já quer outro, você já quer correr atrás e deu alguma outra coisa pra fazer pra você se ocupar e colocar a sua... E quantas histórias a gente escuta de pessoas que às vezes vivem uma vida toda, deixaram sonhos para trás, e às vezes são coisas simples que elas deixaram para trás por escolhas próprias, ou pior ainda,
porque deixaram outras pessoas escolherem por elas. Exatamente. E isso é muito complicado, é muito grave, porque às vezes fica meio velado ali, mas às vezes a outra pessoa escolheu por você e você acabou deixando para trás. Você tem alguma história assim, alguma história conhecida que você... A gente vê muito, assim, de pessoas que falam, ah, eu tive que interromper tal curso, eu tive que parar de fazer isso por conta é que cada um faz suas escolhas, né? Eu acho verdade. que só que tem as consequências, tá? Eu escolhi seguir minha vida, entendeu? Uhum. Claro, vai ter um resultado lá na frente. Eu escolhi, não, eu optei por isso, por aquilo. Então é muito disso, é muito de cada um, mas também é igual você falou, a gente tem que analisar, vale a pena a gente parar determinada coisa porque fulano disse que eu não consigo, ou fulano disse que isso não é pra mim, ou que eu tô muito velho pra isso, entendeu? Então é muito da gente, não, eu quero isso pra mim, Sim. Eu vou, entendeu? Independente se fulano diz que eu não tenho talento, ou fulano diz que eu tô muito velho, entendeu? Ou que Sim. isso não se encaixa no meu perfil. Eu acho que é a gente que tem que ver o que é melhor pra gente. Faz todo sentido. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saiam daí, curtam, compartilhem. Canal SATV, Programa da Cris, direção Sérgio Alves. Isso aí. Que tal ser um artista da SATV e participar de todas as nossas redes sociais? Informe-se já e venha para SATV. Voltamos com o Programa da Cris e agora eu vou deixar a dica de um filme. Nós estávamos até conversando aqui no intervalo e eu me lembrei de um filme que é muito interessante e que eu recomendo que todas as pessoas assistam. O filme em si, ele fala sobre autismo, mas ele aborda muito a questão dos dons e dos sonhos que são deixados para trás ou que querem que a gente deixe para trás desde criança. Então, o nome do filme é Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. E ele aborda, então tem essa abordagem, é muito interessante a gente observar os assuntos que trazem de base, que falam então em relação aos sonhos que são deixados para trás. É muito interessante essa observação. E quando se fala, né, nesse tema, então a recomendação é que todos assistam, mas vai principalmente para os mestres, para os professores, para os pais e para os filhos. No caso, nós, né, somos filhos. Então, para a gente observar o que ficou para trás, às vezes de uma infância, e para você que está em casa assistindo, assistir e dar uma atenção tanto para o teu filho, que às vezes está em formação, para você, os teus sonhos que foram deixados para trás, perceber o que vale a pena, o que não vale a pena. Na maioria das vezes, não vale a pena deixar para trás. Então, é bem interessante. Não sei se você tem alguma indicação, nesse sentido? Em sentido disso que você falou, já pegando a deixa, da questão de todos nós gostamos de alguma coisa, principalmente na questão da arte. Se você tem vontade de aprender a tocar um instrumento, a dançar, a cantar, a atuar, sempre vai existir aquele grupo na igreja, sempre vai existir aquele grupo na escola. Como eu falei, eu comecei na escola e na igreja, então eu acredito que lá é o lugar onde são revelados os melhores artistas. Sim. Então, se você tem, vai, porque claro que tem cursos de teatro particular, mas tem cursos de teatro que são gratuitos. Sim. Então tem muito disso. Acho que a gente não pode colocar um empecilho. Mas não sei o que. Mas não, a gente tem que ir lá e igual eu falei, eu adiei muito tempo, eu me arrependo disso, entendeu? Eu confesso que eu me arrependo. Sim. Eu gostaria de ter feito antes. Sim. Que hoje eu teria uma bagagem maior. Então é muito disso. E a gente só vê isso depois que passou o tempo. É lá na frente que daí a gente vê que a gente perdeu muito tempo só projetando aquilo e não executando. Sim. Então a gente acaba ficando um pouco frustrado. E olha, e você que está nos assistindo, presta atenção principalmente nas crianças.
Tem muito de, às vezes, eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, é pra chamar atenção mesmo, porque às vezes a criança, ela demonstra ter um dom, um talento, e muitas vezes os pais querem cortar. Né? Ah, porque tinha outra ideia pro filho, e acaba cortando porque quer direcionar aquela criança para uma outra ação, para um outro projeto. E presta atenção, porque desde criança esses seres humanos que estão em formação, muitas vezes são podados nas suas vontades, e não é legal, não é interessante isso, né? É um ser humano em formação, ali querendo às vezes expressar uma vontade, e muitas vezes é podado. O problema é que às vezes a pessoa, claro que os pais sempre querem o melhor pra melhor, gente, né? lógico. Sempre querem a melhor profissão, os salários mais altos, os cargos mais importantes. E a questão artística é pouco valorizada aqui no nosso país. Então, para sobreviver de arte, a pessoa tem que ser muito batalhador, tem que ser uma pessoa teimosa, entendeu? Sim. Uma pessoa teimosa que fala, não, eu vou sobreviver. Então é muito disso. E a gente acaba, de repente, adiando, porque tem aquelas outras pessoas que são menos informadas, que daí fala, você é o que? Eu sou cantor, tá, mas você trabalha além de você cantar? Como se Sim. cantar não fosse uma profissão, entendeu? Exatamente. A pessoa faz artesanato, tá, mas você tem outro emprego? Tá, mas eu não posso sobreviver do meu artesanato? Do artesanato, não posso sim. sobreviver da minha música? Sim. Então é muito disso, assim, acho que é meio que cultural da pessoa Exato. olhar e achar que só porque a pessoa canta, nossa, mas você vive na noite, você só vive em barzinho, tá, mas é a profissão da pessoa, do cara, da mulher, do grupo, da banda, de ir lá e se apresentar. Então a gente tem que olhar, ter um outro olhar para isso, Sim. não que porque todo artista Sim. falam, né? É muito preconceito, né, que tem envolvido. Então é muito da gente prestar atenção mesmo. Não podem os sonhos de ninguém. Né? Às vezes quem poda o sonho de alguém tem muitos sonhos guardados também. Às vezes porque não deu certo com ele, julga que com o outro também não vai dar. Às vezes não é nem por maldade, mas por querer proteger aquela pessoa, falar, não faz porque, né, não vai dar certo. Mas não deu certo com ele, não é com você. Então, presta atenção, né? Não se deve podar sonhos, não se deve podar, né? Às vezes uma vontade que a pessoa tem, isso é bem complicado. E também, antes da gente permitir que outro sabote nossos sonhos, nossas ideias, a gente não se sabotar. Entendeu? Sim, em com primeiro certeza. lugar, a partir do momento Com que a gente certeza. não se sabotar, se auto-sabotar, a gente não vai permitir que a outra pessoa Nos sabote. nos sabote e pode nossos sonhos, nossos projetos. Então é muito disso. É bem interessante, assim. Então, esse tema foi abordado aqui com esse chacoalhão que o nosso convidado deu também, você que está em casa, que às vezes você acha que não é com você. A conversa, às vezes, você, não é comigo, é com você sim que está nos assistindo, para você parar, refletir e pensar. Então, eu espero verdadeiramente que esse tema tenha trazido uma reflexão para a sua vida, que tenha feito você repensar que a hora é agora. Não é esperar mais um tempo, não é esperar para depois. Muitas vezes os seus limites, ele está no subconsciente, e esse é um tema para um próximo programa que vem em breve, mas às vezes está só na cabeça, não é? Você falou agora uma frase, a hora é agora, eu lembrei de um livro que eu li, da Zíbia Gasparetto. Olha! Que fala assim, o nome do livro é A Hora é Agora. Então, o legal. livro é incrível, assim, ele é um livro, assim, que faz com que você pense assim, poxa, mas eu pensei que não ia dar certo tal coisa, fiquei com um pensamento negativo, fiquei me auto-sabotando. Cara, o livro, se você não leu, leia pra você ver. Eu vou ler. O livro é Vai pra incrível. minha lista. O livro é muito bom, assim, em questão disso. E isso faz com que a gente olhe a vida e as coisas de uma maneira positiva, porque, querendo ou não, claro, tem pessoas que sempre são otimistas, mas a gente sempre tem aquele momento que a gente meio que dá um pensamentinho
negativo, que acha que não vai dar certo tal coisa, e esse livro faz com que você sempre jogue lá em cima vai dar certo, eu quero isso, eu vou conseguir isso. Então é muito bom. Sim. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez Zico Salles por ter aceito o convite nesse programa, que trouxe um tema tão importante para a reflexão, e é sempre muito bom encontrar pessoas que buscam realizar sonhos e que nos trazem uma motivação. Então é sempre bom conviver com pessoas que nos trazem essa força de querer realizar sonhos, como é o caso do ator Zico Salles, que sempre está em busca de melhoria e trazendo sempre o seu sonho junto com a gente vida. Não pode abrir mão do que a gente acredita, então acho que isso é o mais importante na vida da gente. Bom, e quiserem me seguir, vai ficar o arroba aqui, o diretor vai editar o vídeo, vai colocar meu arroba, e para contatos também. Eu trabalho na parte do audiovisual, peço teatro e também fiz um curso de roteirista. Pretendo continuar nessa parte aí do audiovisual e do teatro também, que os dois já agregam muita coisa, assim. Muito legal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Só assim pra gente se encontrar, porque depois que você voltou de São Paulo, a gente não tinha se encontrado. Né? Realmente. A correria, né? Mas sim, foi a oportunidade de se reencontrar. E vamos ter que fazer alguma coisa juntos, eu acho. Uma apresentação. Vem novidades por aí. Eu gostava de contracenar com você. Tá certo. A gente contracenou junto no teatro e vamos pensar em alguma programação futura, com certeza. E você que nos assiste, então, gratidão pela audiência, aqui pelo canal SATV, no programa da Cris, do nosso querido Sérgio Alves. E para encerrar, não se engane. Se você tem um dom, se você tem um sonho guardado que te faz sorrir com o coração, haja. A hora é agora. Tchau!